Estão vendo a tela direitinho? Sim. Ok, então vamos começar. Bom, nós estamos na jornada de iniciação científica, da Unirio, de 2021, e a proposta desse mini curso é falar sobre a atuação do enfermeiro em parâmetros básicos da ventilação mecânica. Eu sou Brenda Maia, eu sou mestranda da Unirio do primeiro ano, orientador, professor Roberto Carlos de Lira, gerente de pesquisa de ATS, que é Avaliação Econômica e Tecnologias em Saúde, no âmbito do SUS, sou bolsista CAPES, e propus a temática de falar sobre a atuação do enfermeiro na ventilação mecânica, especificamente na ventilação mecânica invasiva, é o que nós vamos tratar aqui, e com o objetivo de esclarecer sobre o papel do enfermeiro no suporte ventilatório, da importância da atuação do enfermeiro no suporte ventilatório, na grande maioria da realidade dentro das unidades de terapia intensiva, os pacientes críticos que necessitam de suporte ventilatório. E aí vou estar oferecendo conhecimentos básicos aqui sobre os parâmetros ventilatórios e assistência propriamente dita a esse paciente. Nós vamos falar dos modos ventilatórios, parâmetros básicos, para que tenhamos a condição de, dentro de uma UTI, chegar à beira do leito, visualizar o suporte ventilatório daquele paciente e entendermos basicamente ali o que está acontecendo. Afinal de contas, nós estamos 24 horas à beira do leito com esse paciente e precisamos ser atuantes na assistência dentro do suporte ventilatório. E aí a gente passa aqui para a resolução mais recente que nós temos, ela foi divulgada dia 6 de maio de 2020, nós estávamos entrando no início da pandemia, né? É a resolução COFEN, número 639, e ela fala justamente sobre a atuação do enfermeiro ao paciente em suporte ventilatório, e ela esclarece a competência desse enfermeiro, que vai desde a montagem do ventilador, do circuito desse ventilador, a testagem, instalação do aparelho, monitoração, checagem de alarmes, ajustes iniciais e manejo dos parâmetros, ou seja, o enfermeiro está respaldado, sim, para atuar. Porém, obviamente, ele precisa ter conhecimentos básicos, pertinentes, para realizar essa assistência e fazer esse manejo da ventilação mecânica invasiva, tanto invasiva quanto não invasiva. A resolução ela trata de tudo isso. Em relação à montagem, manejo de ajustes iniciais, a resolução ela esclarece aqui sobre a necessidade da coordenação médica. Ou seja, essa coordenação médica, deixa eu ver aqui que mais alguém entrou. Essa coordenação médica, ela está muito relacionada à integração da equipe multidisciplinar, ou seja, o paciente está necessitando de suporte ventilatório. Como é que a gente verifica isso? É um paciente que está tendo queda do seu nível de consciência, é um paciente que está desaturando, é um paciente que está apresentando esforço respiratório importante, ele tem uma insuficiência respiratória ali, e a clínica, ele apresenta alterações na sua clínica que percebemos que ele está necessitando de um suporte ventilatório ali invasivo, né? Então, deixa eu ver aqui, acho que alguém está pedindo para entrar. Então, juntamente o médico e toda a equipe, vendo essas alterações, o paciente necessita entrar. E sobre a coordenação médica, não, precisamos arrumar um ventilador, vamos entubar esse paciente, precisamos colocar em suporte ventilatório. E aí, não somente é uma competência do fisioterapeuta, como muitas das vezes na realidade nós vemos. A ventilação mecânica, ela é voltada ali da competência do fisioterapeuta, e o enfermeiro não chega ali perto? Não, de jeito nenhum. O enfermeiro está atuando juntamente sim. E, caso necessário for,
a ausência de um fisioterapeuta ali 24 horas para fazer essa montagem, esses ajustes iniciais. E o enfermeiro estando ali, ele deve sim atuar e ter os conhecimentos necessários para isso. E por conta disso é que nós estamos fazendo aqui esse mini curso. Então, aqui a atuação da equipe multidisciplinar, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, a equipe de enfermagem, ou seja, entra os técnicos de enfermagem também. E antes de falar do suporte ventilatório em si, a gente relembra um pouquinho a fisiologia cardiorrespiratória, né? Então, o sangue venoso, o sangue rico em CO2, ele, na verdade, ele entra no coração através da via cava superior, via cava inferior, e é bombeado para os pulmões através da artéria pulmonar, para lá ser oxigenado nos alvéolos. Então, ele chega nos alvéolos através de onde? Através de capilares sanguíneos. Então, esse sangue rico em CO2, ele chega nos alvéolos, pelos capilares sanguíneos, e lá nos alvéolos há a troca. O CO2 presente no sangue entra lá nos alvéolos, e o O2 presente nos alvéolos passa para as hemácias, passa para o meu sangue. E essa troca, esse mecanismo de troca, a gente chama de difusão, tá? Então, o sangue chegando pelo capilar, nós chamamos de perfusão, é o sangue chegando pelos capilares nesses alvéolos para ocorrer essa troca gasosa através da difusão. E aí, feita a difusão, feita a troca gasosa, o sangue oxigenado através dos capilares saem pela via pulmonar e vão para a câmara do lado esquerdo do coração e são bombeados através da artéria aorta para a circulação sistêmica, onde vai chegar aos tecidos. E é importante a gente ter essa noção da perfusão, que é o sangue que chega ao capilar, da troca gasosa, que ela só é permitida porque ela só é feita através do sistema de difusão, que é o CO2 indo e o oxigênio vindo. Então, se eu tenho algum problema nesses mecanismos de perfusão, esse sangue que chega nos alvéolos pelo capilar, se eu tenho algum problema de difusão, ou seja, eu tenho algum defeito na membrana desse capilar, algum defeito da membrana desse alvéolo que não permite essa difusão, não permite essa ida e vinda aí com isso a troca gasosa, se eu tenho algum problema nesse sistema, eu vou poder culminar aí com uma insuficiência respiratória. Então, não necessariamente o paciente está deixando de ventilar. Ele ventila, ele tem uma boa inspiração. A ventilação, o que ela é? Ela nada mais é do que a entrada e saída do ar. Ela está mais relacionada à mecânica pulmonar. Eu inspiro e expiro. Eu tenho uma boa mecânica pulmonar, de forma que o ar entra e sai dos meus pulmões. A perfusão, então, no caso, eu inspiro, o ar oxigenado entra e vai para os meus alvéolos. Lá nos alvéolos eu tenho, nesse momento, um ar oxigenado. O sangue que, através da perfusão, está chegando pelo capilar lá nos meus alvéolos, aqui nessa imagem nós podemos ver aqui as hemácias, onde está a minha seta, sangue chegando, e aqui dentro do meu alvéolo eu estou com ar oxigenado que eu inspirei. Então, o sangue chega aqui pela perfusão, pelo processo de difusão, há a troca do CO2 com o oxigênio, e com isso eu tenho a minha troca gasosa, que é o terceiro momento, que ela só é permitida pela difusão. E aí, já esse sangue, essa troca, no caso que eu tive aqui, então o CO2 vem para o meu alvéolo, eu vou o quê? Expirar. Eu expiro o CO2 que vem do meu capilar. E aí, depois que eu expiro, eu termino meu processo de respiração. Ou seja, a respiração, ela não é só entrada e saída do ar. Entrada e saída do ar é ventilação. Respiração é todo esse processo. E aí, nós pensamos, porque não é o correto, às vezes, das pessoas utilizarem o termo respirador mecânico. Nós usamos, o certo é ventilador mecânico.
O que a ventilação mecânica faz? Ela faz o processo mecânico da ventilação. Ela fornece o fluxo na inspiração e na expiração para o paciente. Ela fornece e recebe a expiração desse paciente. Ela faz um processo mecânico, ela não faz um processo respiratório que depende de todas essas etapas aqui. Então, falar o termo respirador não é o correto, é ventilador mesmo. E aí, quando eu tenho aqui algum problema nesses mecanismos, ou esse paciente não ventila adequadamente, ou essa perfusão não ocorre adequadamente, a troca gasosa ela não está sendo possível porque eu tenho um problema de membrana ali desse capilar, ou do alvéolo, e aí a difusão não ocorre, tudo isso me leva a um quadro de insuficiência respiratória aguda, que é uma das alterações aí mais presentes nas UTIs e que levam o paciente à necessidade da ventilação mecânica invasiva. Então, a insuficiência respiratória é uma incapacidade do sistema respiratório de manter as suas funções, bem relacionada a problema de difusão, que não é permitida uma troca gasosa adequada, ou tem um problema de perfusão insatisfatória desse alvéolo. Então, me leva a um quadro de insuficiência respiratória aguda. E aí é importante nós enfatizarmos que insuficiência respiratória às vezes causa uma confusão, ela não é uma doença pulmonar, ela é uma consequência tanto de doenças pulmonares como cardíacas, ou como até propriamente as neurológicas também, que podem provocar no final da cadeia uma insuficiência respiratória no paciente. Então, por exemplo, problemas de insuficiência cardíaca, problemas de tamponamento cardíaco, derrame pericárdico, o próprio infarto agudo do miocárdio, dependendo da extensão dele, tudo isso me causa uma estabilidade hemodinâmica, né? Esse sangue, ele não vai estar sendo ejetado adequadamente, no caso do tamponamento cardíaco, por exemplo, o coração ele não vai estar fazendo a sua distensão adequadamente, porque ele está com problema de tamponamento, né? Ele não vai bombear, ele não consegue se distender. Tudo isso vai me causar uma estabilidade hemodinâmica que vai culminar com uma insuficiência respiratória aguda. Pacientes com DPOC também, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, insuficiências renais agudas e crônicas também, insuficiência renal, então, paciente que necessita de hemodiálise. Por que hemodiálise? Porque na hemodiálise vai ser possível eliminar as toxinas urêmicas. Se esse paciente ele retém toxinas urêmicas por conta de uma insuficiência renal aguda ou mesmo crônica, esse acúmulo dessas toxinas urêmicas na minha circulação sanguínea vai chegar até os meus pulmões e vai provocar também uma insuficiência respiratória aguda, no caso. Então, também é uma consequência das insuficiências renais. E as disfunções neurológicas graves também, de doenças neuromusculares, ou seja, as minhas terminações nervosas têm um bloqueio entre meu sistema nervoso e os meus músculos, os músculos pulmonares, músculos da caixa torácica, por exemplo, então intercostais, o próprio diafragma, eu tenho um bloqueio ali, temos a doença de placa mioneral, ou seja, o sensório do nervoso ele não chega até os meus músculos, de forma que eu não consigo ter uma contratilidade da minha caixa torácica, e isso vai me levar a um problema de ventilação. Se eu não tenho contratilidade, eu não consigo ventilar, eu não consigo expandir meu pulmão, justamente porque eu não tenho essa resposta nervosa, né? Então, nós temos aí bloqueios nervosos. Então, também vai me levar a uma insuficiência respiratória aguda. Então, a insuficiência respiratória é uma consequência de várias possíveis causas. E aí, diante disso tudo, nós entramos na questão das indicações da ventilação mecânica invasiva.
Então, diante de todas essas causas, tudo mais, esses problemas que eu tenho que ter, quais as indicações básicas desse paciente para entrar numa ventilação? Rebaixamento do nível de consciência. O paciente pode ter um traumatismo crânioencefálico, o próprio AVC, por exemplo, acidente vascular cerebral, overdose de drogas, anestesia. Então, paciente cirúrgico, já lá no processo de cirurgia, o paciente é entubado, a indução anestésica ele precisa, ele não vai ter, ele vai estar anestesiado, ele precisa do suporte ventilatório, ele precisa ser entubado. Parada cardiorrespiratória, dependendo de como esse paciente retorne essa parada, uma parada cardiorrespiratória mais prolongada, a ressuscitação foi mais difícil, esse paciente também vai precisar ser entubado. As minhas insuficiências respiratórias hipercapnica, ou seja, eu tenho um acúmulo de CO2, eu tenho retenção de CO2, muito provavelmente, ou hipoxêmica, eu tenho queda do oxigênio, e isso muito aqui está relacionado à minha capacidade de ventilação adequada. Falência circulatória, situações de choque hipovolêmico, por exemplo. Se eu tenho choque hipovolêmico, eu não terei sangue suficiente oxigenado, então vou precisar, o paciente vai inclinar com insuficiência respiratória, vou precisar colocá-lo em ventilação mecânica, e qualquer outra condição que leve a um aumento do trabalho respiratório desse paciente. Para que eu coloque o paciente na ventilação mecânica, eu preciso de uma via aérea artificial, que pode ser pelo tubo orotraqueal ou pela traqueostomia. Sempre inicia-se pelo tubo orotraqueal, que esse tubo pode permanecer ali entre 4, 10 ou 14 dias até que se mude para uma traqueostomia. Então, inicialmente no tubo orotraqueal, através do laringoscópio, o médico introduz esse tubo, geralmente em mulheres é um tubo de 7, 7,5, e nos homens um tubo de 8 a 9 de tamanho. E temos aqui agora, estudos recentes que comprovam a eficiência desse tubo. Aqui é um tubo orotraqueal que ele tem uma via de aspiração supra-cuff. Então aqui eu tenho o cuff, esse azul, que eu vou ter que insuflar para que ele fique insuflado adequadamente e não se movimente aí dentro da via aérea do paciente, provocando lesões. Eu tenho sempre que checar esse cuff, se ele está adequadamente insuflado. E aí, agora nós temos uns tubos recentes que eles também têm essa via, essa amarelinha aqui, que é de aspiração supra-cuff. Então eu posso aspirar ou com uma seringa, ou eu posso conectar essa via ao sistema de aspiração contínua, porém de baixa intensidade, para não fazer lesão ou até mesmo danificar aqui esse tubo. E aí, qual a importância disso? O que é benéfico? Como eu tenho uma possibilidade de aspiração contínua das secreções que ficam aqui na parede desse tubo, acima do cuff, eu previno, estudos recentes já comprovam que previne-se mais a pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, é muito interessante e benéfico esse tubo com essa via de aspiração supra-cuff para os pacientes. Em relação ao tubo e à traqueostomia, eu tenho benefícios da traqueostomia em relação ao tubo. Ela reduz a resistência da via aérea, o espaço morto, porque quando o paciente está em ventilação mecânica, até que o fluxo desse oxigênio chegue ao paciente, ele passe pelo tubo, é como se todo aquele circuito da ventilação mecânica e mais esse tubo, nós vemos como obstáculos que esse fluxo de O2 mandado pelo ventilador, ele precisa vencer para chegar até o paciente. A traqueostomia, ela é muito mais curta, ela não é longa como o tubo orotraqueal. Então, ela diminui, ela é um obstáculo menor
da chegada desse fluxo de oxigênio até o paciente. Então, por isso que a gente diz que ela reduz essa resistência da via aérea. Porque quanto mais obstáculos nós temos entre o ventilador e o paciente para que esse fluxo de oxigênio chegue até o paciente, quanto mais obstáculos nós temos, mais resistência nós temos, mais essa resistência esse oxigênio, esse fluxo tem de ultrapassar. Então, os benefícios é a redução dessa resistência. Reduz o trabalho respiratório, favorece o desmame. Então, o paciente que ele já está ele está com uma sedação bem leve, né, que a gente está preparando ele para um desmame ventilatório, então ele já se favorece com uma traqueostomia, né, ele precisa, é bom que ele já esteja traqueostomizado para favorecer esse desmame, preserva a glote do paciente, então nós não temos um tubo passando ali pela glote, podendo lesionar. Ela está diretamente na traqueia do paciente, então preserva a glote, reduz o risco de aspiração também, facilita a higiene oral, porque a traqueostomia diretamente na traqueia, não passa, é um tubo que passa pela boca, então nós temos ali a cavidade oral livre, que facilita a higiene, auxilia na remoção de secreções também, melhora muito o conforto desse paciente, reduz a necessidade de sedação, o paciente fica mais confortável, ele já está bem menos sedado, ele está com um processo de desmame ventilatório, reduz o delírio por conta da redução da sedação, então o paciente que ele já está tendo a noção de tempo e espaço, e aí reduz o delírio e também diminui a pneumonia associada à ventilação mecânica também. A troca da cânula. Depende da rotina do setor, pode ser a cada 7, a cada 14 ou 30 dias. Mas o importante é enfatizar que a cânula colocada no paciente, então se a cânula for instalada nesse momento, eu só vou fazer a primeira troca daqui a 7 dias. Eu preciso que esses 7 primeiros dias a cânula fique e não seja trocada nesse paciente. Eu vou somente estar verificando sujidades ao redor, fazendo o curativo necessário, limpeza psicofisiológica ao redor, mas não trocar a cânula nesses primeiros 7 dias após a traqueostomia. E em relação a essa instalação, a realização dessa traqueostomia, ela pode ser de uma forma precoce, ou seja, nos 4 dias, em torno de 4 dias que esse paciente está em ventilação mecânica, de forma precoce eu posso estar fazendo uma traqueostomia, ou eu posso estar fazendo a traqueostomia de forma seletiva, em torno aí de 10 a 14 dias que esse paciente está na ventilação, faz-se a traqueostomia. Mas o que indica a precoce ou a seletiva? A escolha depende da clínica do paciente. Então, na verdade, um paciente que ele não está... Ele entrou em suporte ventilatório, na ventilação mecânica invasiva, mas não é um caso de extrema dependência nos modos controlados aí que nós temos de ventilação e alta complexidade do pulmão desse paciente, que não seja um caso assim, eu posso estar fazendo já uma traqueostomia precoce, porque é um paciente que a gente vê pela clínica dele que ele vai estar desmamando de uma forma mais precoce. O prognóstico dele é melhor. Ele está ali no suporte ventilatório, que a gente vê aqui pela clínica, ele não vai demorar muito ali na necessidade de suporte, de um modo controlado de suporte ventilatório, então precocemente a gente já pode, o médico já indica uma traqueostomia, que não é o caso de pacientes mais críticos, mais graves. Por exemplo, pacientes de Covid, que a gente vê pela clínica, pela evolução dele, são pacientes que permanecem 30, 40 dias em uma UTI, enfim. E aí a gente vai ter uma traqueostomia mais seletiva, ocorrendo em torno de 10 a 14 dias. Mais ou menos isso. Então tudo depende muito da clínica do paciente que levou esse paciente à necessidade da ventilação mecânica invasiva. E aí, nós enfermeiros estamos lá na UTI,
e vem a necessidade. Bom, o paciente ou na UTI ou numa unidade de internação, às vezes isso acontece muito de ter pacientes que entram em suporte ventilatório, numa clínica médica, por exemplo, ele começa a apresentar alterações ali hemodinâmicas e de ter saturação, queda de nível de consciência, que precisa entrar no suporte ventilatório. E aí junto a equipe, vem o médico e diz para você, temos que intubar, prepara o ventilador, prepara o material de intubação, e nós como enfermeiros precisamos ter conhecimentos básicos para não ficar assim assustados com a imagem desse gato, né? Olhando dessa forma, estamos ali no balcão e fazendo essa cara, não, de jeito nenhum. Primeiramente, para começar esses conhecimentos, a gente olha para o ventilador, e aí quando a gente não tem ideia de modo ventilatório, parâmetro ventilatório, como fazer um ajuste inicial, a gente geralmente chega frente ao ventilador, assim, e eu não sei identificar nem o modo que esse paciente está no ventilador, eu olho para essas curvas aqui, eu não entendo. Então, é isso que a gente vai esclarecer aqui. O que eu quero enfatizar onde você trabalhar, como enfermeiro, onde você trabalhar, você precisa ter ideia dos ventiladores mecânicos que a sua unidade utiliza, que a sua instituição hospitalar utiliza. Tem hospitais que têm aí de 2 a 3 marcas diferentes de ventilador. E aí, na verdade, cada um, se for um ventilador mais antigo, como o Dixon, ou se ele for um ventilador mais moderno, essa questão dos parâmetros e dos modos ventilatórios modifica um pouco. Porque nos mais antigos nós tínhamos modos ventilatórios mais restritivos. Hoje, ventiladores mecânicos eles têm várias opções de combinações de modos ventilatórios mais benéficas para esse paciente. Nós temos mais opções de parâmetros que nós podemos ajustar para esse paciente ter um suporte mais adequado. Então, a importância é você conhecer quais os ventiladores, as marcas de ventiladores você tem na sua instituição, na instituição que você trabalha, e conhecer esse ventilador, chegar, ligar, manusear esse ventilador, ver o que ele te oferece de modo ventilatório, o que ele te oferece de parâmetro ajustável, para que você consiga, através desse conhecimento, quando você necessitar de manusear ele numa situação clínica, você já conhece esse ventilador e consiga manusear adequadamente. Então, nós vamos tratar aqui dos módulos básicos de ventilação e dos parâmetros básicos, que independente do ventilador ser mais antigo ou mais moderno, independente da marca dele, esses parâmetros e esses módulos vão estar presentes. E com o conhecimento desses módulos e com o conhecimento desses parâmetros, nós consigamos chegar à frente, seja de um mais antigo ou mais moderno, e entender o que está acontecendo. E aí, conhecendo o ventilador, primeiramente, os materiais que o compõem, ou seja, aquele circuito que nós temos que montar do ventilador, nós temos um tubo corrugado, esse tubo aqui, que ele tem uma via da inspiração, que é por onde o fluxo de oxigênio ele vai para o paciente, e a outra via de expiração. O fluxo que sai do paciente ele vai para o respirador. Lembrando que aqui, por exemplo, a imagem que está bem perto desse Dixon, nós temos duas válvulas, a válvula inspiratória e a válvula expiratória do ventilador. Então, na fase de inspiração, essa válvula ela se abre e aí o fluxo é fornecido, e durante a expiração, a válvula expiratória se fecha e a válvula expiratória se abre para que esse fluxo volte para o ventilador e seja liberado para o ambiente. Nós temos o cotovelo, esse tubo corrugado menor, que ele vai ser inserido aqui no copo umidificador e inserido lá na via expiratória. Temos a peça Y, que é essa daqui da ponta, que é nela que nós conectamos a via inspiratória e a via expiratória, e na extremidade vem o tubo do paciente. E a mangueira de mensuração de pressão, que é essa fininha aqui, que ela vai no ventilador.
tá? Sem ela, o ventilador não funciona. O parâmetro de pressão ele fica inativado. Então, vamos lá. Nós temos os coletores de condensação, que são uma espécie desses copinhos aqui pequenininhos, que eles ficam no meio do circuito da via inspiratória e da via expiratória do paciente. Por que esse copo umidificador e esses coletores de condensação? Pacientes, nós podemos usar tanto um copo de umidificação, o copo umidificador, quanto esses filtros aqui. Vocês já devem ter visto os filtros que eles têm a capacidade de umidificação também. Nós temos o HME, depois eu vou entrar na questão da diferença de um e de outro. Mas podemos usar o copo. Esse copo ele vai aqui no ventilador, nessa segunda imagem nós vemos aqui. Ele é aquecido, então o tubo corrugado menorzinho, o fluxo de ar sai do ventilador, entra nesse copo, onde essa água destilada está sendo aquecida, e aí depois de ser aquecido, ele vai para a via maior expiratória do paciente, chega aquecido ao paciente, para depois ser expirado. Esse sistema com copo umidificador ele é muito utilizado em pacientes muito secretivos. Por quê? Porque nos pacientes muito secretivos, não é muito vantajoso eu usar o filtro. O filtro ele é capaz de aquecer esse ar. Por quê? O paciente está tão secretivo que ele vai saturar rapidamente esse filtro. Às vezes, em 24 horas, dependendo do quanto de secreção esse paciente tem, do quadro que ele está, esse filtro ele já fica saturado. Então, não é vantajoso. E a gente acaba, não é melhor, nesse caso aqui, usar o copo umidificador. E esses coletores de condensação é justamente para o ar condensado, o ar condensado ele forma gotículas de água. E aí essas gotículas de água elas ficam presas aqui nesses coletores, justamente para não ir água para a inspiração desse paciente. Então ela vem, o fluxo já vem aquecido, né, e aí formam-se gotículas de água, essas gotículas ficam presas aqui, e para ir depois o ar ir para o paciente, ele fica tanto na via inspiratória quanto na via expiratória também, captando essas gotículas de ar, né, quando é utilizado esse copo umidificador. E aí, quando o paciente não é tão secretivo assim, utiliza-se muito filtro, né, tem essa preferência do filtro. E nós temos a diferença dos filtros. Nós temos o HME, que ele umidifica o ar expirado, ele auxilia, portanto, no aquecimento e umidificação. Por que a importância desse aquecimento e umidificação? Nós estamos aqui respirando nesse momento, nós temos a capacidade de aquecer o ar que nós inspiramos no ambiente. Isso a gente precisa fazer para o paciente, tá? Ou pelo copo ou pelo filtro. O HME ele só faz esse processo. Ele não faz, por exemplo, a filtragem desse ar como o HMEF faz. Então, o HMEF tem uma vantagem a mais, que ele não só umidifica, mas ele filtra. E por último, nós temos o filtro EPA, que ele umidifica, ele filtra e, além disso, ele não filtra só partículas maiores. Ele é importante para filtrar bactérias e vírus. E aí esse filtro foi muito utilizado durante a pandemia para os casos de Covid, por exemplo, em que o ar expirado ali com o vírus Covid, para não ir para o ambiente, esse filtro foi muito colocado ao final do tubo corrugado de expiração, justamente para filtrar, né, o vírus SARS-CoV-2. Então, ele filtra vírus e bactérias. Mas é importante sempre olhar na embalagem se ele tem a capacidade de filtrar acima de 99,97%, porque abaixo disso não é tão eficaz assim. E aí a troca desse filtro, ela pode ser feita a cada 48 ou 72 horas, podendo permanecer no máximo de 7 dias, segundo a Anvisa. Mas podendo permanecer durante 7 dias, se ele não estiver saturado, então nós como enfermeiros devemos sempre estar observando o filtro, se ele não está saturado e tudo mais, e aí ele pode permanecer até os 7 dias.
E aí só para aqui, nessa via aqui expiratória, antes de chegar na válvula de fluxo expiratório, o filtro EPA, né, nos casos de COVID, ele é colocado aqui, porque o ar expirado ele passa pelo filtro EPA, e aí esses vírus e bactérias, o vírus da COVID, era filtrado aqui, antes de entrar no ventilador e ser mandado para o ambiente. Tem essa importância. Aspiração fechada, nós também temos o sistema de aspiração fechado, traquequé, por exemplo. Estudos já revelaram que não tem necessariamente uma grande diminuição da ocorrência de pneumonia associada à ventilação mecânica, mas nós sabemos que ele é muito eficaz no sentido que, se a gente faz uma aspiração aberta, o paciente tem ventilação mecânica, e a gente tem que abrir aqui esse circuito, tirar essa parte aqui para vir fazer a aspiração desse paciente, é um risco de infecção maior? Há um risco de infecção maior. Então, a possibilidade de ter o traquequé nessa aspiração fechada é muito melhor. E aí, daqui está o sistema, então, o ventilador, o ar sai do ventilador, pode ser aquecido no copo umidificador, vai pelo ramo expiratório, chega no paciente, oxigena, sai na expiração, e aqui nós temos o filtro EPA, como eu falei, que fica antes de ir para o ventilador e ser mandado para o ambiente, esse fluxo, esse ar. Então, foi muito importante esse filtro EPA dessa forma aqui, né, na questão da COVID. E se não for um paciente muito secretivo, a gente pode estar utilizando o filtro aqui, no T, ao invés de estar utilizando o copo. Terminologias da ventilação mecânica. Aí a gente vai começar a entender as terminologias utilizadas. O que é o drive respiratório? Drive respiratório é o estímulo à respiração que ela é desencadeada pelo bulbo. Então, o nosso bulbo, ele nos dá o sinal, o estímulo de que nós precisamos iniciar nossa respiração, preciso inspirar. Ou seja, naturalmente, nós temos, vamos botar no exemplo prático, nós temos drive respiratório. Eu estou com drive respiratório, vocês ali estão com drive respiratório, nós temos esse estímulo. O paciente que ele está totalmente preso, necessitado de um suporte ventilatório controlado, ele está entregue ao ventilador, ele não tem esse drive. E aí nós já começamos a entender os modos de ventilação controlados. Ou seja, o ventilador ele controla tudo, inclusive o momento de drive do paciente, que no caso o paciente não tem, é o ventilador que faz. Quando o paciente que tem a capacidade de ter o drive, ele já está tendo esse estímulo, nós já colocamos esse paciente no modo assistido. A gente já vai começando a entender isso através dessas terminologias. O ciclo é cada momento de inspiração e expiração. Então, eu expiro, eu faço um ciclo. E aí nós temos as fases desse ciclo. Então, ocorre a inspiração, e aí, ocorrida a expiração, nós temos a ciclagem, para vir a fase expiratória e novamente vir um disparo. Então, o paciente ou o ventilador faz o disparo, ou seja, um estímulo, para ocorrer a fase inspiratória. Terminada a fase inspiratória, o ventilador faz a ciclagem para vir a fase expiratória. E aí nós temos aqui uma relação expiratória e expiratória, que geralmente é 1 segundo para 2 segundos, ou 1 segundo para 3 segundos. Dentro de uma questão fisiológica, 1 segundo de ins para 2 de ex, 1 segundo de ins para 3 segundos de expiração. Volume corrente é a quantidade de ar que passa pelos pulmões a cada ciclo, ou seja, a cada inspiração e expiração eu tenho um volume corrente, ou seja, eu tenho a quantidade de ar que passa por esses pulmões. O volume minuto é a quantidade de ar que passa pelos pulmões a cada minuto. Então, em 1 minuto eu posso ter, dependendo da frequência,
10 ciclos, 14 ciclos, né? Então, e aí o volume minuto em cada minuto, quanto que passa de volume nesses pulmões. Então, o volume corrente, um ciclo, eu vou ter menos volume passando, e durante 1 minuto, em todos os meus ciclos, eu vou ter um volume grande de ar passando. O fluxo é a liberação do gás pelo ventilador. Esse fluxo eu posso ajustar dependendo do modo ventilatório, quanto que eu quero de fluxo, quantos litros por minuto. A saída desse fluxo do ventilador no momento da expiração. A resistência das vias aéreas, que eu já comentei, são todas as barreiras que eu tenho, aquele circuito, todo aquele circuito, o tubo propriamente dito, a secreção, a própria secreção do paciente, também pode ser, ela é uma resistência de vias aéreas, ou seja, a dificuldade que esse fluxo, que esse fluxo de O2 tem de chegar até o paciente, até o pulmão do paciente. E complacência pulmonar. Complacência pulmonar é a capacidade de acomodação do pulmão do paciente, a capacidade do pulmão de acomodar esse fluxo recebido. Está bem relacionada aí à ventilação, né? A capacidade ventilatória, a capacidade de extensão desse pulmão. Então, um paciente que ele distende bem, ele é complacente. Um pulmão mais enrijecido, como nos casos de DPOC, por exemplo, é um pulmão menos complacente, é um pulmão mais rígido. Então, ele tem baixa complacência. Então, a gente vai acostumando aí com esses termos. E essa questão da alta complacência ou de baixa complacência, ela vai ser fundamental para eu decidir, por exemplo, qual é o modo ventilatório mais adequado para aquele paciente. Então, aqui é só mais uma exemplificação. Ocorre o disparo, vem a fase INS, ocorre a ciclagem para a fase EIS. E aí, entrando nos parâmetros ventilatórios, primeiro tem a pressão expiratória e também tem o volume corrente. Primeiramente, a gente precisa esclarecer, e aí essa imagem aqui ela é bem já conhecida, ela traz um exemplo bem importante. Não importa se eu tenho um paciente obeso ou se eu tenho um paciente magro, né, um paciente de 115 quilos ou de 55 quilos. O paciente obeso ele não tem um pulmão maior por conta dele ser obeso. Reparem aqui nessa imagem de ressonância que o tamanho do pulmão desse paciente de 115 quilos é o mesmo tamanho, bem dizer, do paciente de 55 quilos. Né? Esse paciente obeso, gente, ele é provavelmente aqui do sexo masculino, mas assim, o tamanho do pulmão ele não modifica, né, por questão do peso do paciente. Tá? Então, na verdade, o volume corrente, ou seja, o volume que eu vou fornecer para esse paciente, que eu vou ajustar no ventilador, é em torno aí de 6 ml por quilo por peso. Não é por quilo por peso, justamente do peso real do paciente. O peso real desse aqui, por exemplo, tem 115 quilos. Mas eu não vou usar esse peso real de 115 quilos para fazer o cálculo do volume que eu vou fornecer para esse paciente. Esse cálculo vai ser baseado na altura do paciente. Tá? Porque se eu pegar 115 quilos e multiplicar aqui por 6 ml, para ver quanto de volume total que eu vou fornecer, nossa, vai dar mais de 1 litro de volume. Eu vou provocar um barotrauma nesse paciente. Então, tem aqui essa fórmula que a gente não precisa decorar a fórmula. A gente, no dia a dia, já pega o jeito de fazer. Essa fórmula, ela tem uma pequena diferença para ser aplicada para o sexo masculino ou feminino. Então, no masculino, é 50 mais 0,91 vezes a altura em centímetro menos 152,4. No sexo feminino, 45,5 que é somado. E aí, no dia a dia, a gente já faz assim, um cálculo rápido, né? Pega a calculadora do celular, e aí, por exemplo, o paciente ele tem 1,80 m. Se ele tem 1,80 m, ele tem 180 centímetros. E eu pego lá na calculadora, 180 centímetros, diminuo de 152,4, multiplico diretamente por 0,91
e somo, a paciente do sexo masculino soma 50. Fazendo esse cálculo, eu tenho aqui 50,91, ou seja, o peso ideal desse paciente, é o termo que a gente usa, o peso ideal, não é o peso real de 115, é o peso ideal de 50, arredondando 51 quilos, por exemplo. Então, vamos supor que esse paciente de 115 quilos, ele tem 1,80 m, olha aí, não é 115 quilos. 115 quilos é o peso real. O peso ideal para o ventilador mecânico é 51. E aí eu pego esse 51, multiplico por 6, que é o que geralmente é recomendado, entre 4 e 6 ml por quilo por peso. Pego 51, multiplico por 6, vai dar aí 306. Eu vou ter um volume de 306 para fornecer para esse paciente. Então, esse cálculo aqui ele é muito importante. Quando o fisioterapeuta, o enfermeiro, enfim, de tanto ajustar ventiladores, enfim, da prática que ele tem, pela altura ele já tem na cabeça mais ou menos sempre a média de volume corrente que ele vai aplicar para esse paciente, e aí acaba que não faz o cálculo. Mas é muito importante fazer esse cálculo, para que você inicie essa ventilação. A pressão expiratória é a pressão exercida pelo ventilador durante a fase expiratória. Nós colocamos sempre aí a partir de 10 centímetros de água, é o parâmetro que a gente usa. A gente precisa regular a frequência respiratória entre 12 e 16, ou 12 e 18, até 12 a 20, dentro de um... Isso muda muito de literatura para literatura, né? Mas dentro de um parâmetro fisiológico vai de 12 a 16 ou 12 a 18. E aí essa questão da frequência respiratória vai interferir na minha relação relação inspiratória e expiratória também. O tempo inspiratório, eu posso controlar, eu posso definir ele entre 0,8 e 1,2 segundos, ou seja, o paciente vai ter 0,8 a 1 ou 1,2 segundos para fazer o processo de inspiração. Isso é controlado pelo ventilador, eu faço esse controle. Isso é muito no modo de pressão controlada. A PIP, o que é a PIP? A PIP, ela é o ar que permanece nos alvéolos depois da expiração. Por que é importante permanecer um pouquinho de ar nesses alvéolos depois da expiração? Para que esses alvéolos não colabem, tá? Se todo o ar que entra saísse e não permanecesse um pouquinho dentro do alvéolo desse paciente, esses alvéolos iriam colabar. Então, a PIP é justamente isso. E aí, dentro de um parâmetro fisiológico, nós temos de 3 a 5 centímetros de água da PIP. É uma pressão que ela permanece dentro, faz no alvéolo para que um pouquinho do ar permaneça nesse alvéolo e esse alvéolo não colar. FO2, que mantém uma saturação entre 93% e 97%. É importante ressaltar que a saturação não tem que estar lá nos 100%. Não, dentro do fisiológico é entre 93% e 97%. A FO2 do ambiente é no 21%. Então, dependendo do quadro desse paciente, eu ajusto essa FO2 aí entre 30%, 50%, 60%, 70%, de modo que eu fique verificando no monitor se esse paciente está numa saturação entre os 93% e 97%. Então, eu vou oferecer uma FO2 para esse paciente de forma que ele tenha essa saturação adequada. Sensibilidade. O que é sensibilidade? Esse parâmetro de sensibilidade a gente vai ver muito nos modos assistidos. E depois eu vou explicar melhor essa questão de sensibilidade. Quanto que o ventilador ele é sensível ao estímulo de disparo do paciente, ou seja, aquele paciente que ele não está totalmente entregue à ventilação, ele tem capacidade de disparo, de iniciar a inspiração. E aí o ventilador ele precisa estar sensível para justamente o quê? Sentir esse drive do paciente, sentir que esse paciente ele teve estímulo do drive. E por isso é o termo sensibilidade.
Ou seja, quando o ventilador sente o drive do paciente, ele abre a válvula respiratória para que, pelo esforço do paciente, vá o fluxo respiratório para esse paciente. Frequência respiratória, número de ciclos realizados em 1 minuto, claro. E o platô, o que é platô? O platô ele corre depois da pausa expiratória, ele dura em torno aí de 0,5 segundos. Não pode passar de 30 centímetros de água. Ele também é muito ajustado no modo de pressão controlada. Tá? Se ele passar de 100, se ele estiver passando de 30 centímetros de água, isso quer dizer que esse paciente pode acabar provocando um barotrauma, excesso de volume fornecido, enfim, um paciente que ele está ali muito obstruído, e aí isso aumenta a pressão no ventilador, aumenta a pressão de platô também, e aí o ventilador alarme tem que verificar. Mas o platô é justamente isso. Ao final da expiração, tem uma pausazinha de 0,5 segundos e essa pressãozinha que fica nesse momento. Aqui a explicação da PIP. Então, aqui embaixo, nessas figurinhas amarelas, são os alvéolos. Então, na inspiração, o alvéolo está aqui cheio. E aí, se eu não tivesse PIP, na expiração, todo o ar sairia desse alvéolo. Esse segundo exemplo, ele faria o quê? Ele colabaria. Com a PIP, ele reduz o tamanho em relação ao primeiro, porque permanece um pouquinho de ar aqui dentro, justamente para ele não colabar. E aí, falando de pressão, de sensibilidade, o paciente que ele está entregue à ventilação, ou é um paciente que ele tem drive, isso está relacionado ao ciclo ventilatório. Os ciclos ventilatórios, eles podem ser controlados, podem ser assistidos ou podem ser espontâneos. No ciclo controlado, onde a minha inspiração e a minha expiração ela é totalmente controlada pelo ventilador, né? É aquele paciente totalmente entregue em relação à sua clínica, seu quadro grave está totalmente entregue, ele depende totalmente do ventilador para a fase INS e para a fase EIS. Ele não tem drive respiratório. Então, tudo, o disparo e a ciclagem, ela é controlada pelo meu ventilador. Sou eu que, pelos parâmetros, determino. Já no ciclo assistido, o paciente ele tem drive, ele tem a capacidade de disparar esse ventilador, ou por pressão ou por fluxo. E aí a gente volta naquela questão da sensibilidade. O que acontece com a sensibilidade? Quando o ventilador ele percebe que através do drive do paciente, o paciente ele fez um volume aí pela fase expiratória de 2 litros por minuto, bate ali 2 litros por minuto, isso aqui eu defino no ventilador. Tá? Esses 2 litros por minuto eu defino no ventilador quando eu estou fazendo os ajustes. O ventilador ele automaticamente abre a válvula expiratória. Tá? E aí esse paciente recebe o fluxo. Isso também pode ocorrer por pressão. Então, ali, quando o ventilador ele percebe que o paciente está numa pressão ali entre -1 e -3 centímetros de água, também abre a válvula expiratória. Mas o importante entender disso é que o que é assistido? Por que é assistido? O paciente ele tem drive respiratório, ele tem a capacidade de disparar esse ventilador. E aí, ao ajustar esse ventilador, de que forma eu ajusto para que o ventilador faça um modo assistido para esse paciente? Eu utilizo o parâmetro de sensibilidade. Utilizando o parâmetro de sensibilidade, eu coloco esse ventilador para esse paciente em modo assistido. E o ciclo espontâneo é onde o paciente ele dispara e faz a ciclagem desse ventilador. Né? O paciente ele já está com a sedação bem levinha, ele já está no processo de desmame, ele já vai entrar no processo de desmame ventilatório, né? Ele já estabilizou, ele já está diminuindo bem a sedação, e aí ele tem a capacidade de disparar e de ciclar o ventilador. E aí eu vou usar, além do parâmetro sensibilidade, eu vou usar outro parâmetro que eu vou falar posteriormente. Entendendo como funcionam esses ciclos, eu entendo melhor como funcionam os modos. Ou seja, ventilação por pressão controlada.
Eu determino a pressão que o ventilador vai exercer para o paciente, e aí ela pode ser controlada ou pode ser assistida. Na pressão controlada, eu fixo a pressão, e a partir daquela pressão, o ventilador vai mandar um volume corrente para esse paciente. E aí a importância daquele cálculo do volume corrente lá no início. Independente de eu colocar o paciente em pressão controlada ou em VCV, que é um volume controlado, primeiramente eu tenho que calcular pelo peso do paciente, encontrar o peso ideal do paciente e fazer o cálculo do volume que eu vou ter que ofertar. Por quê? Quando eu fixo a pressão no modo PCV, eu preciso fixar uma pressão de modo que aquele volume corrente que através do meu cálculo eu encontrei, então vamos supor que eu cheguei esse paciente precisa de 400 de volume. Eu preciso ajustar a pressão no ventilador de modo que o ventilador, com aquela pressão fixa, ele forneça 400 de volume para esse paciente. Tá? A gente faz, ao ligar o ventilador e fazer esses ajustes iniciais, no momento que eu fixo ali uma pressão, automaticamente o ventilador já vai estar me apontando quanto de volume vai estar sendo fornecido para aquele paciente. E que aí, dentro do meu cálculo, por exemplo, eu preciso de 400. Eu ajustei uma pressão aqui de 15, mas aqui o volume que está entrando não é os 400 que eu calculei, está muito baixo, está em 350. Então, eu aumento a pressão para 17. 17 está fornecendo aqui um volume de 400 para o paciente. Ok, eu vou parar nessa pressão. Tá? E aí, no caso da PCV, o que é fixo é a pressão e o que é variável, na curva, tem aquela variação da curva, depois a gente vai ver as curvas, é o volume. O que é no contrário do VCV, que é a ventilação com volume controlado. Eu vou controlar o volume. Então, se no meu cálculo eu achei 400 de volume, eu vou lá fixar que a cada ciclo eu vou ter que fornecer para o paciente 400 de volume. E aí, na curva, no ventilador, o que vai estar variando um pouquinho é a pressão. E no modo PSV, ventilação com pressão de suporte, o modo PSV, ele entra aqui na questão do ciclo espontâneo. É um modo utilizado quando o paciente ele tem já a capacidade de disparar e de ciclar. E é um modo muito utilizado previamente ao desmame ventilatório desse paciente. Ou seja, é um paciente que ele não está mais ali dependendo da ventilação, ele já vai entrar em desmame ventilatório, a sedação dele já foi bem reduzida, e aí a gente aplica esse modo PSV para ele. Ele só vai ter um suporte de pressão, mas o disparo e a ciclagem, a inspiração e a expiração, tudo vai ser controlado por ele. E aí, entre o modo pressão controlada, volume controlado, qual é a melhor escolha? Aí eu entro naquela questão do início que eu falei, da clínica do paciente. Né? Que doença pulmonar que o paciente está apresentando? Como está esse pulmão desse paciente? Ele é bem complacente? Ele tem alvéolos recrutáveis? Alvéolos recrutáveis é alvéolos com capacidade de receber o fluxo de O2, por exemplo. Não são alvéolos perdidos, vamos dizer assim. Ele é bem complacente, esse pulmão? Ele tem a capacidade boa de distensão, de receber bem o volume ou não? Então, só para ter um exemplo, pacientes de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, é um pulmão complacente? Não, é um pulmão mais resistente. É uma doença obstrutiva, ou seja, eu precisaria, na verdade, de trabalhar mais com a pressão, definir uma pressão necessária para que esse fluxo entre nesse pulmão. É um pulmão não muito complacente, do paciente DPOC. Então, se eu coloco o modo VCV para ele, não é o ideal, não. Por quê? Porque eu vou estar definindo ali que a cada ciclo entre determinado volume fixo, e aí num pulmão não complacente,
não é muito benéfico. Eu preciso, quando o pulmão não é muito complacente, eu preciso, na verdade, aplicar uma pressão e deixar que o volume ele varie um pouquinho, dependendo aí da complacência desse pulmão. Então, essa escolha ela vai variar muito pela clínica. Esse a gente pode pegar, por exemplo, os exemplos de pacientes de Covid, que entraram aí nessa questão. Na maioria das vezes, precisou de um módulo de pressão controlada ao invés de volume. Então, isso aí tem que ser analisado clinicamente. Tá? E aí, aqui eu dou um exemplo dos parâmetros iniciais, ou seja, o que eu preciso inicialmente definir no ventilador quando eu escolho o modo pressão controlada ou quando eu escolho o modo volume controlado. Na pressão controlada, eu preciso definir a pressão em centímetros de água, e aí a gente utiliza a partir de 10 centímetros de água, que é a pressão mínima no modo controlado ali para fornecer um volume adequado. A frequência respiratória, e aí não é uma frequência de respirações por minuto, é diferente de incursões respiratórias que a gente tem fisiológico naturalmente da gente, tá? Isso aqui é diferente. E aí pode ser 18 a 12, 12 a 18, 10 a 20, isso varia muito de literatura para literatura. Controlo também o tempo de inspiração, entre 0,8 e 1,2, é muito usado 1 segundo nesse tempo inspiratório. A PIP eu também controlo, o ar que permanece nos alvéolos depois da expiração, e a FO2 que eu vou fornecer para esse paciente eu também controlo. No modo volume controlado, ao invés da pressão fixa, eu vou controlar o quê? O volume. Essa é uma das diferenças. A outra diferença é que ao invés de eu controlar o tempo expiratório do paciente, na verdade eu vou controlar o fluxo. Quanto de fluxo em 1 minuto, se eu estou trabalhando com volume, quantos ml, eu vou trabalhar com fluxo, não com tempo expiratório. Tá? E isso aqui que eu vou definir, são os parâmetros iniciais do modo VCV. Eu liguei o ventilador, primeiros parâmetros que eu vou definir são esses aqui. Nesse caso aqui, pacientes que vão estar no modo controlado. Se eu quiser colocar o paciente no modo assistido, e que o paciente tem drive, aí eu vou inserir aqui o parâmetro da sensibilidade, né? Aí entra o parâmetro da sensibilidade, ou seja, o paciente tendo um disparo de um fluxo, por exemplo, de 2 litros por minuto, a válvula respiratória vai se abrir e vai fornecer o fluxo já todo para esse paciente. Então, eu acrescento aqui a sensibilidade, tanto no modo PCV quanto no modo VCV, quando eu quero colocar esse paciente em modo assistido, porque esse paciente já tem drive respiratório. E lembrando que a única desvantagem do modo da pressão controlada em relação ao volume controlado é que no caso da pressão, o volume ele é inconstante. Ou seja, se eu determino uma pressão para entrar, por exemplo, 400 de volume para esse paciente, e aí esse paciente ele tem, vamos dizer, uma obstrução grande ali por secreção, por exemplo, o volume de 400 não vai entrar, vai reduzir o volume que vai entrar nesse paciente. Por quê? Porque o que eu botei fixo é a pressão, mas o volume ele vai entrar de acordo com o pulmão desse paciente, de acordo com a resistência das vias aéreas, se ele está com resistência de vias aéreas elevada ou não. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. A gente vê, por exemplo, no dia a dia, o modo PCV ele pode ser melhor para o profissional que está assistindo o paciente, porque o ventilador não vai ficar alarmando toda hora. Se você colocar no modo VCV, qualquer desnível do volume que eu programei para entrar, então se eu programei 400 e não está entrando fixadamente cada ciclo 400, se variou para 410, 450, se variou para 350, esse ventilador ele alarma rapidamente. Então, assim, o modo VCV, ele
às vezes ele é mais desvantagem, a gente tem que prestar atenção nisso. Ah, porque fica alarmando toda hora? Não, a gente tem que fixar que a gente tem que colocar esse ventilador da melhor forma em relação à clínica do paciente. Se o melhor para ele vai ser PCV, vai ser PCV. Se o melhor vai ser VCV, VCV. O que vai definir isso é a resistência e a complacência pulmonar desse paciente. E a importância de eu saber trabalhar com os alarmes do ventilador. Então, se eu fixei uma pressão de 20, para entrar 500 para esse paciente, 500 de volume para esse paciente. Eu ajusto lá no ventilador o alarme do ventilador. Para quê? Para que dos 500 para esse paciente, se descer para 450 e subir para mais de 550, o ventilador vai alarmar. Tá? Então, assim, eu tenho sempre que prestar atenção de ajustar os alarmes do ventilador. Porque a partir do parâmetro que eu coloquei definido, se passar do máximo ou passar do mínimo, aquele ventilador vai alarmar, independente de ser modo PCV ou modo VCV. E às vezes acontece de profissionais não trabalharem direito com os parâmetros de alarme do ventilador. Então é sempre importante a gente observar isso. E aqui a gente entra nas curvas, entender as curvas. Se no meu modo de pressão controlada eu defino a pressão, então aqui, ó, a primeira curva em azul, eu tenho a curva de volume. A segunda é a curva de fluxo, em verde, e a terceira é a curva de pressão, em vermelho. Notem que a curva de pressão, aqui no modo pressão controlada, ela é quadrada. Na fase expiratória, que TI em azul, ela faz um desenho quadrado. Quando eu chego à beira do leito e vejo essa curva quadrada na curva de pressão, independente de eu achar lá escrito na tela do ventilador, se está PCV, se está VCV, eu já entendo pela curva aqui que ele está em modo PCV, ele está em pressão controlada. Tá? E aí o que vai ficar variando lá em cima em azul, a curva, é o volume. Porque aí vai depender da pressão que eu estou exercendo fixadamente, da complacência ali, da resistência, da complacência pulmonar, da resistência de vias aéreas desse paciente. Então, aqui, a pressão é fixa, a curva, caracteristicamente, da pressão, ela é quadrada desse jeito, e o que vai ficar variando é o fluxo e o volume. Tá? E aqui também, é sempre importante lembrar que o tempo expiratório, né, ou seja, de expiratório para 2 ou para 3 de expiratório, eu vou controladamente, eu vou definir também no meu ventilador. Na curva do modo VCV, ou seja, de volume controlado, a gente nota que, olha lá, a primeira, desse exemplo aqui, é a curva de pressão em centímetros de água. Então, ela não está quadrada, daquele jeito característico, quando ela é controlada, e ela não está exatamente fixa, porque a pressão ela vai variar de acordo com o volume que eu defini aqui para o paciente, que é a segunda curva desse exemplo. Olha lá, uma curva triangular, e ela é definida, ela é toda por igual. Porque eu defini que, por exemplo, eu quero 500 de volume, então a cada ciclo vai entrar sempre 500 de volume para esse paciente. E aí o que vai estar variando é a pressão e o fluxo. E aí no modo PCV já é um ciclo espontâneo, né? É o paciente que tem a capacidade de disparar e de ciclar o ventilador. Eu vou ter 2 parâmetros básicos que eu vou inserir dentre aqueles outros, que é o que vai determinar mais esse modo, tá? Eu vou trabalhar com a sensibilidade, como eu já disse, e vou trabalhar com o percentual do piso de fluxo expiratório. O que é esse percentual? Na fase expiratória, ou seja, fiz ali a inspiração na fase expiratória, o fluxo expiratório ele foi dado, quando faltar
25%, 30%, isso aí é um parâmetro que eu vou definir no ventilador. Quando faltar de 25% a 30% para terminar a fase expiratória, o ventilador ele vai entender que é para iniciar a fase expiratória. Então, o que ele vai fazer? Ele vai abrir a válvula expiratória para esse ar ser, para o paciente fazer a fase expiratória. Mas, assim, esses parâmetros, eles, na verdade, são os parâmetros de segurança. É só para dar um apoio para o paciente. Então, o paciente ele vai fazer o disparo porque ele tem drive, e aí, nesse disparo, ajustado aqui na sensibilidade, a válvula, o ventilador vai entender que esse paciente está disparando, ele vai inspirar, ele vai abrir, o ventilador vai abrir a válvula expiratória. E aí vai ocorrer a expiração. E aí, 25, quando chegar lá, eu defini que o percentual de pico de fluxo é de 25%, por exemplo. Quando chegar nos 85% da fase expiratória, o ventilador ele vai começar a entender que, restando, já chegou em 85%, resta 25%. Eu vou começar a me preparar, porque esse paciente ele vai entrar na fase expiratória. Então, o ventilador ele entende as fases que o paciente vai começar a fazer. Então, é um parâmetro de apoio. E aí, o ventilador vai entender que o paciente vai entrar na fase expiratória. O que ele vai fazer? Ele vai fechar a válvula ins e vai abrir a válvula ex, que aí esse paciente vai fazer a expiração. E aí o fluxo vai embora. É desse modo que acontece o PSV. E aí, nas curvas, no modo PSV, a gente vai ver aqui que, se tudo é controlado pelo paciente, todas as curvas, tanto de volume, quanto de fluxo, quanto de pressão, elas vão ser variáveis. Aqui, todas totalmente variáveis. Não tem nada fixo aqui. Nenhuma curva é igual a outra. Pressão aqui, tudo, ela varia, ela é variável. Por quê? Porque o ciclo, o ciclo completo da fase inspiratória e na fase expiratória é comandada pelo paciente. Então, ela vai ser variável. Ela vai variar de acordo com o ritmo do paciente. Ela não é nada, nenhuma das curvas são definidas pelo ventilador. E aí, eu trago aqui o que muito foi falado, principalmente aí, assim, sempre houve, às vezes, a necessidade de pronação do paciente. E aí isso muito foi intensificado nessa fase de pandemia, em que precisamos pronar. Por que pronar? A pronagem, ou seja, colocar o paciente em decúbito ventral, ela auxilia na homogeneização da complacência pulmonar. Olha aí a questão da complacência pulmonar novamente. O que acontece? A região dorsal, a maior área pulmonar, ela está presente na região dorsal, que é justamente o que fica quando o paciente fica deitado no leito. Então, aquela região dorsal, ela fica por pressão ali do corpo do paciente sobre o leito, que é justamente a área de maior, justamente a área que maior tem de área pulmonar ali daquele paciente. Então, assim, pronar o paciente, ele facilita a aeração da área pulmonar dorsal. A área pulmonar dorsal é bem grande, tá? Ela é mais extensa do que o lado anterior do tórax. Então, assim, pronar facilita com que o fluxo, o volume que entre nesse paciente, ele vai ali chegar mais rápido, tanto nas bases pulmonar, quanto justamente na área dorsal, que fica ali impedida por pressão desse paciente em cima do leito. Então, por isso que a gente prona, para que esse ar chegue até toda essa área dorsal e mais na área basal dos pulmões. A gente faz isso aleatoriamente? Claro que não. A gente faz isso em relação a PF. Lá no ventilador, a gente vê o parâmetro, o ventilador dá para a gente quanto de pressão de oxigênio esse paciente está e quanto de FO2 eu tô exercendo para esse paciente.
tá? Então, a pressão de oxigênio, o ideal dela é entre 80 e 100, e a FO2 a partir de 21% é o que eu defino no ventilador, tá? Então, paciente de ventilação mecânica, é importante que a gente sempre cheque isso. Se eu pego a pressão que está lá e divido pela FO2 que eu estou fornecendo, e o resultado ele dá abaixo de 150 ou abaixo de 200 milímetros de mercúrio, a gente chama de relação PF, já é um indicativo de que vamos pronar esse paciente. Porque justamente quando a gente prona esse paciente, o fluxo ar chega melhor toda a parte dorsal pulmonar desse paciente, aumentando aí a aeração, garantindo melhor ventilação desses alvéolos, melhor ventilação de toda a área pulmonar, e aí melhorando essa relação PF. Aí aqui é uma imagem, né, característica do momento de colocando o paciente em prona, tá? É sempre importante, nós como enfermeiros, com a nossa equipe, os técnicos de enfermagem, na verdade, ver se todo mundo tem o conhecimento de como faz a promoção desse paciente. Porque nós precisamos aí de 6 a 7 até 8 pessoas. Uma pessoa tem que estar ali segurando o tubo daquele paciente. Outra aqui, o paciente está com catéter vesical de demora. Outras 4 pessoas vão estar aí, 2 de cada lado, envelopando esse paciente para fazer essa pronação. Então, assim, precisa de gente, então vai toda a equipe. Vai fisioterapeuta também, enfim. E aí é importante nós, como enfermeiros, na educação continuada, nesse sentido da nossa equipe multidisciplinar dentro do setor que a gente trabalha, ver se todo mundo tem conhecimento de como faz a pronação do paciente. E aí, se não tem, a gente fazer treinamento dentro do nosso setor, com nossa equipe, com toda a nossa equipe, treinamento para que no momento que a gente precise fazer a pronação, essa pronação ser feita com êxito, né? Então, vai a importância do papel do enfermeiro também na educação continuada, dos profissionais dentro mesmo da unidade que o enfermeiro trabalha. Sempre estar atento a isso. E aí, voltando para a pronação, esse paciente ele vai ficar pronado em torno de 20 horas, tá? Não mais do que isso. Então, a gente vai ficar observando esse paciente em torno de 20 horas e dentro dessas 20 horas, essa relação PF, ela sempre é impressionante. A relação PF, ela vai aí bate nos 300, 400, que é o que a gente quer. E aí a gente retorna com esse paciente, não mais de 20 horas. A relação PF não melhorou? Não vamos manter esse paciente por mais 20 horas. As literaturas atuais, estudos atuais, definiram aí mínimo de 8, máximo de 20 horas de intervalo para esse paciente ficar pronado. E aí, quando eu penso lá nos ajustes iniciais, então vamos pensar, o paciente necessitou de ventilação mecânica, eu lá como enfermeiro, eu preparei material para intubação, o médico foi lá, intubou, tem fisioterapeuta ou não tem, não importa, a gente faz os ajustes iniciais. E aí, por exemplo, o paciente com DPOC, a gente vai escolher o modo PCV, né? Fazendo os ajustes iniciais nesse paciente, 20 minutos após, o que eu vou fazer? Eu vou colher a gasometria desse paciente. Nós temos a resolução COFEN 390 de 2011, que define aí a coleta de sangue arterial para monitoramento de gasometria, tá? Pelo enfermeiro, é privativo do enfermeiro. Então, 20 minutos depois que o paciente foi colocado em ventilação mecânica, 20 minutos a meia hora depois, eu vou lá colher o sangue arterial para ver a gasometria desse paciente. E aí me vem essa gasometria aqui. O pH, pressão parcial de CO2, bicarbonato, enfim, pressão parcial de oxigênio, PE, saturação. Então, assim, o paciente está saturando bem. A pressão parcial de oxigênio dele está boa, está 93, entre 80 e 100. O BE dele
O BE, ele vai é base excessiva, se ele está com excessivo de base. Está dentro do parâmetro, tá? É entre -1, -2, até no máximo -5. Não, na verdade é -3. Tá? O BR é -1 a -3. Então, o BE, o excesso de base dele está aqui um pouquinho alterado. Mas qual é a maior alteração que a gente percebe? O pH dele está 7,39. O pH é 7,35, 7,45. E a pressão parcial de CO2 dele está muito elevada, 77. Ela é de 35 a 45. Então, o que está acontecendo? Esse paciente DPOC, ele está retendo CO2 e, com isso, está fazendo uma acidose metabólica. O meu pH está muito baixo. Então, a gente vê a importância da gasometria para os ajustes dos parâmetros ventilatórios. Por quê? Se eu recebo uma gasometria dessa, caramba, o que vamos fazer? Fala com o médico, junta a equipe, o que a gente pode fazer nesse sentido aqui desse paciente DPOC, por exemplo? A gente pode, o bom seria que entrasse mais volume nesse paciente para que lavasse, a gente usa o termo lavar, esse CO2 retido. Então, que entre mais volume com O2 para fazer expulsar esse CO2 retido. Se ele está no modo PCV, e se eu quero que mais volume entre, o que eu faço? Eu aumento a pressão. Eu defino uma pressão maior. Então, se eu coloquei aqui 17, eu subo lá para 20 centímetros de água de pressão. Subindo para 20, aumentou meu volume de forma que melhorou bastante, resolveu o meu problema. Ou não resolveu o meu problema. A gente volta no ventilador e ajusta de novo. Então, assim, quando eu recebo a primeira gasometria, que eu vejo que eu preciso mudar um parâmetro, eu mudo, espero 20 minutos novamente, vou lá, colho nova gasometria e vejo se a mudança que eu fiz no ventilador foi o suficiente para melhorar o quadro da gasometria daquele paciente. Foi suficiente? Ótimo. Não foi suficiente? O pH ainda não ajustou, está 7,25. Pressão parcial de CO2 está lá 50. Eu vou lá e ajusto mais um pouquinho, de 20 de pressão eu ponho 22. Então, assim, a questão do ajuste do ventilador e da gasometria, e por isso que a gente vê muito nas UTIs, a importância de colher a gasometria do paciente, iniciou pressão, iniciou o plantão, vamos colher a gasometria. Porque é a partir da gasometria que a gente vê se aquele suporte ventilatório ele está sendo satisfatório para o quadro clínico do paciente. Tá? Às vezes o paciente pode estar bem acomodado lá na ventilação, você olha, os parâmetros está tudo bonitinho, fez os ajustes iniciais, está ótimo. Mas não quer dizer que está sendo satisfatório. Eu só vou saber se está sendo satisfatório a partir da gasometria. É por isso que a gente fica checando, principalmente em UTI, gasometria, essa é a importância. E aí, paciente que ele melhorou o quadro, ele está se estabilizando, está estável, vamos diminuindo a sedação dele, ele vai começando lá a abrir o olho, né? E aí a gente coloca esse paciente em modo PSV, ele vai ter só uma pressão de suporte, e ele vai estar ali controlando todo o disparo, ciclagem daquele ventilador. Nisso, a gente, vamos desmamar esse paciente. Para fazer o desmame ventilatório por completo, a gente precisa fazer o teste de respiração espontânea. O que é esse teste? Ou a gente coloca, deixa o paciente no modo PSV até que esse paciente, a gente perceba que ele está totalmente fazendo o ciclo adequadamente de ins e de ex. Ou a gente pode fazer também, a gente usa essa peça T, essa verdinha aqui embaixo, e aí uma via dela vai no tubo do paciente, a outra via fica conectada à fonte de oxigênio, e a outra via ela fica aberta. Tá? Geralmente o paciente no PSV, o paciente já está em PSV, a gente não tira diretamente assim, tá em PSV, ele está bem, está ciclando bem, está fazendo o disparo adequadamente, está na fase INS, na fase EIS sozinho, a gente já tira
já rápido, tá em PSV, bom, tá tudo bem, vamos tirar do ventilador. Não, na rotina, o paciente em PSV, a gente faz esse teste aqui, ele ainda em PSV, a gente faz esse teste. A gente pega essa peça T, tá? E aí uma via vai no tubo, a outra via vai na fonte de oxigênio e a outra via fica aberta. Por quê? Isso aqui faz com que o paciente ele se esforce mais ainda, tá? Ele está aberto já parcialmente ali ao ambiente. E aberto mais ao ambiente, ele vai estar fazendo ali mais o esforço por conta própria de toda a ventilação dele. Então, isso é a importância desse teste. Tá? Se houve algum sinal de intolerância, o paciente não está desaturando, o paciente está desaturando, não está suportando o teste, por exemplo. A gente suspende o teste, deixa, volta ele lá para o modo PSV, sozinho, conecta o tubo lá todo diretamente no ventilador em modo PCV, deixa o paciente lá por 24 horas, a gente suspende o teste por 24 horas, e aí 24 horas depois a gente vai e tenta fazer o teste de novo. E aí os sinais de intolerância ao teste, como eu falei, queda do nível de consciência de cara, frequência respiratória, o paciente fica ataque pineico, porque ele não suporta essa saída aqui para o ar ambiente, ele não suporta fazer toda a ventilação, respiração sozinho, então ele fica taquipneico, a saturação cai, ele desatura, fica lá abaixo de 90, frequência cardíaca aumenta, taquicárdico, a pressão arterial sistólica fica acima de 180, ou pode ficar abaixo de 90, ele pode ficar bradicárdico, fica agitado, fica sudoreico, enfim, qualquer um desses sinais ao monitor, ou sinais de desconforto do paciente, sudorese e agitação, a gente suspende o teste por 24 horas, deixa lá, volta ele no modo PSV, e aí depois a gente retorna. Faz o teste novamente, porque a gente quer desmamar esse paciente. Então, resumo do paciente de ventilação mecânica. Primeiramente, sempre considerar a clínica dele, que doença pulmonar, o que aconteceu que levou ele a essa situação, ele está com uma insuficiência respiratória aguda, é um paciente de POC, enfim, como é o pulmão desse paciente, é complacente, não é complacente. Depois, a gente sempre conheceu o ventilador que a gente tem na nossa unidade, tem hospitais e instituições que tem 2, 3 marcas de ventiladores diferentes. Devemos conhecer as 2, as 3, trabalhar com todas elas, porque no momento que é necessário, a gente precisa estar ao par de como aquele ventilador da nossa instituição funciona. A gente precisa conhecer o ventilador, a gente precisa ter a noção dos ajustes iniciais, o que eu preciso ajustar em cada modo, por pressão, por volume, como é que eu coloco o paciente assistido, que parâmetros eu acrescento, ou seja, sensibilidade, para que o paciente entre em modo assistido, enfim, eu preciso ter essa ideia dos ajustes iniciais e refinar esses ajustes baseando-se na gasometria. O paciente entrou em ventilação, a gente, 20 minutos depois, para a gasometria, e aí ela não está boa, aquela ventilação, aquele suporte ventilatório não está sendo satisfatório o suficiente para a clínica do paciente, a gente vai refinando de acordo com o modo que o paciente está. A gente ajusta lá a pressão, ou aumenta a pressão, diminui a pressão. No caso de volume, aumenta o volume, diminui o volume, enfim, mexe com a frequência respiratória. A gente vai refinando de forma que a gente chegue numa gasometria, que a gente veja que está ok, que o paciente, a situação clínica do paciente está sendo satisfeita pelo nosso suporte, pelo suporte ventilatório que a gente está oferecendo. E lembrando, não só podemos, como devemos atuar na ventilação junto aos demais integrantes da equipe multidisciplinar, sempre enfatizando, não é um equipamento que só o fisioterapeuta tem conhecimento, ou é coisa do fisioterapeuta, de jeito nenhum, tá? Nós precisamos entender, até porque nós estamos 24 horas ali com aquele paciente, a gente precisa entender o que está acontecendo. A gente precisa entender o que aquele suporte ventilatório ali está
está naquele paciente oferecendo para aquele paciente, se o paciente está bem ou não acomodado, entender o que está acontecendo, as curvas ventilatórias, a gente precisa ter essas noções básicas, sim, porque nós somos integrantes da equipe e estamos 24 horas com o paciente, precisamos, sim, atuar no suporte ventilatório do paciente. Aqui eu vou finalizar a apresentação, vou finalizar a gravação, e aí eu vou abrir para vocês que quiserem ou perguntar, ou comentário. Se quiser abrir a câmera, que agora eu já finalizei aqui a gravação também. Está sendo